Tudo bem? Nesse vídeo vou apresentar para você o cenário do Ibovespa, dos ciclos, sazonalidade, coisas que eu tenho certeza aí que você gosta. Se esse conteúdo faz sentido para você, considere dar like e se inscrever no canal. Vamos lá? Muito bem, então eu quero começar compartilhando a minha visão de algo bem interessante, que nada mais, nada menos é do que a sazonalidade da volatilidade. Pois é, a volatilidade, pessoal, ela também tem sazonalidade. Tá? Então, aqui em vermelho, a gente tem a sazonalidade do Ibovespa usual dos últimos 20 anos, certo? Ou seja, o que costuma acontecer? Na média, o mercado costuma marcar seus fundos de volatilidade meio de abril e julho, né? Ou seja, períodos em que o mercado passa por fases troca, né, de humor, troca de humor, né? Quando a volatilidade está muito baixa, caindo, tá todo mundo otimista, todo mundo feliz da vida. Quando a volatilidade dispara, se instala a incerteza. Então veja que aqui no meio de julho, historicamente, a volatilidade começa a subir, certo? Até outubro, correto? Óbvio que a gente vai pegar aqui os pontos principais. E veja que a volatilidade em azul, que foi o que aconteceu esse ano, ela ainda não subiu, né? Ela foi marcar fundo agora, ó, no final de agosto, ou seja, aproximadamente aí um mês depois do esperado. Ou seja, agosto, que é o mês usual de volatilidade alta, nós não tivemos uma volatilidade subindo. Na realidade, em agosto, a volatilidade caiu, né? Então, durante esses primeiros pregões de setembro, aí é que a gente, na realidade foi no final ainda de agosto, né? Mas, em específico, no mês de setembro, a volatilidade começou a subir e a gente teria, então, esse movimento de alta da volatilidade até outubro. Quando a volatilidade sobe, o que tende a acontecer com o preço? Cair, exatamente. Então, existe uma correlação inversa entre o movimento da volatilidade e o movimento do mercado. Ou seja, a volatilidade para cima, a gente tende a ter um mercado de queda. Agora, compartilhe aqui um outro estudo que eu sei que vocês... Estou atualizando aqui na realidade junto a vocês, né? Que basicamente é o comportamento do Ibovespa em anos pós-eleitorais. 2023 é um ano pós-eleitoral. Veja que nós tínhamos esperado um fundo aqui para o mercado no meio de agosto, né? Esse fundo foi acontecer um pouquinho mais tarde, né? Algumas semanas mais tarde, alguns dias mais tarde na realidade. O mercado acabou lateralizando e desde então está lateralizado desde aquela marcação de fundo. O mercado não fez nenhum movimento interessante. Em relação ao movimento cíclico em anos pós-eleitorais, esse é o fundo que se dá até o final do ano, ou seja, até o final do ano a gente teria aí algum movimento de alta, olhando esse ciclo, não esquecendo, né, que o movimento que o mercado fez foi muito parecido com o movimento cíclico em anos pós-eleitorais. Óbvio que não foi igual, nunca é igual, né? E aqui vem um grande insight quando você está utilizando o cenário de ciclo, cenário de volatilidade. Use como referência, mas não como uma verdade absoluta, né? Por exemplo, o topo estava esperado lá para maio, ele foi acontecer só em junho, né? Ou seja, nada espanta desse fundo aqui esperado para o meio de agosto vir acontecer só em outubro, que é onde eu estou esperando o fundo do mercado de fato. Beleza? Então aqui atualizado, vejo que o mercado marcou fundo bem próximo aqui da onde era esperado, né? Mas não houve um movimento forte de alta. O que houve na realidade foi um movimento mais lateral. Beleza? E a última atualização que eu mostro aqui para os amigos é o ciclo do gráfico diário, né? Aqui nós temos dois ciclos que eu monitoro, tá? O primeiro ciclo é basicamente o ciclo de exatamente 50 dias. Tá? Que é esse ciclo aí em vermelho, e o ciclo em azul, que é um ciclo um pouquinho mais curto, que nada mais é de 28 dias, tá? Perceba que nós tínhamos um topo esperado, numa janela que ia do final de junho, meio de julho, né? Naquela janela esperado que o mercado parasse de subir, e de fato o mercado parou de subir, né? Embora o topo efetivo que o mercado marcou foi ali no final de julho, começo de agosto. E a próxima janela de inflexão estava agora, né? Entre o dia 22 de agosto e o dia 8 de setembro, que foi exatamente nessa sexta-feira, né? Então essa janela no tempo aqui nós tínhamos esperado a marcação, uma inflexão altista, né? Agora, falta o preço fazer isso, né? Ou seja, sexta-feira foi esse movimento aqui de queda. O que nós esperaríamos, então, por esse ciclo seria alguma inflexão, algum movimento de alta, né? A gente tem os dois ciclos aqui concordando, tanto o ciclo mais curto em azul, quanto o ciclo em vermelho. Veja que depois eles começam a discordar, né? O ideal é que a gente tenha os dois ciclos concordando, como foi aqui, né? No final de junho, meio de julho, né? E agora, final de agosto, começo de setembro. Novamente, mais um insight. A gente nunca deve olhar cenário de ciclo, pontuação no tempo de maneira isolada. A gente sempre deve combinar com
o cenário de preço. E aí o cenário de preço, para termos a confirmação aqui, seria um movimento de alta, obviamente rompendo lá os 118.620 pontos, beleza? Então, feito essa primeira leitura do Ibov, vamos olhar agora de fato os gráficos, né? Então aqui a gente tem o gráfico diário do Ibovespa. Na realidade, vamos rapidinho olhar o gráfico mensal, né? A gente teve a marcação de topo ali em agosto. A confirmação dessa barra vendedora se dá na perda dos 114 mil pontos. Vocês já sabem que nós temos um objetivo aqui na casa dos 111.700. Esse é o objetivo no gráfico mensal, tá? Já no semanal, nós tivemos um sinal muito forte essa semana, que foi o quê? A marcação de um topo no gráfico semanal. Na semana passada eu tinha colocado que o cenário estava confuso, né? Por quê? Porque nós tínhamos a marcação de um topo no mensal, mas um fundo no semanal, ou seja, as coisas não concordavam. No entanto, agora a gente teve aqui o gráfico mensal, então se sobressaindo sobre o semanal. Dado que no semanal agora, essa semana foi uma queda de 2,19%, o mercado fez um topo abaixo do topo anterior, ou seja, categoricamente, do ponto de vista técnico, nós podemos afirmar, o Ibovespa não está mais em tendência de alta no semanal, está em tendência indefinida. É verdade que a média móvel de 20 ainda sobe, ou seja, o viés ainda é de alta, né? Uma coisa é a média, outra coisa é o movimento do preço, o viés ainda é de alta, mas não mais numa tendência, porque o mercado quebrou aqui a sequência de topos e fundos descendentes, tá? No gráfico semanal, nós temos um objetivo aqui na casa dos 113 mil pontos. Também já tinha pontuado junto a vocês essa região aqui, né? Entre os 113 e os 111.800 pontos, que é aquele objetivo do gráfico mensal. Então aqui a gente tem um forte objetivo aí para o nosso Ibov. Vamos para o gráfico diário? Então no diário a gente já começa a ter aqui um contexto difícil, né? Por quê? Né? Porque, vamos lá, a média móvel já virou para baixo, a média móvel de 20, né? A média móvel de 50 também virou para baixo. Nessa sexta-feira a gente teve aqui o rompimento de um suporte, correto? Que é a casa aqui do 115, e a gente tem, obviamente, o suporte bem importante, que é ali nos 114 mil pontos, que é o suporte do gráfico diário. Não esqueçam, entre 113 e os 111.700, 113 mil e os 111.700, que é exatamente esta faixa aqui, nós temos aquela região, né, que é um objetivo do semanal e o mensal. Deixa eu inclusive pintar aqui de uma outra cor mais amigável, para que fique bem visível. Então, esta faixa de preço aqui é o objetivo do gráfico semanal e mensal do Ibov. Ou seja, a gente tem esse suporte aqui dos 114 mil pontos, que é o suporte do diário. A gente tem essa faixa azul aqui, que é o objetivo no mensal e semanal. E olha ali, tem mais uma linha de referência que bate aqui de um possível alargamento. Já falamos dessa figura aqui também, né? Opa, vou pintar em amarelinho, fica mais discreto. Aí, e o alargamento que eu me refiro, obviamente, é esse aqui, ó. Tá? Então a gente tem um processo aqui de alargamento. Então veja que esta região aqui acaba se tornando uma faixa muito difícil de o mercado perder em linha reta, tá? Eu acredito que o mercado deva vir testar essa região aqui nos próximos dias, próximas semanas, ainda mais que o mercado agora no semanal também marcou um topo abaixo do topo anterior, né? Então nós temos no diário já uma tendência de baixa vigente, no semanal nós temos uma tendência indefinida e no mensal a gente tem um cenário lateral com o mercado lá na zona de resistência. Ou seja, tudo mais propício para um movimento de queda. Então preço para baixo, ciclo para cima. Né? Ó, ciclo tá numa hora de alta, né? A gente entrou numa janela de alta, só que o preço precisa confirmar com o ciclo, né? E não o ciclo precisa confirmar com o preço. Capta? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tecnicamente, novamente, o mercado sinaliza um cenário de queda, não muito intensa, porque o suporte tá ali já mencionado, né? Vamos voltar ali no gráfico diário. Então, toda essa região aqui vai do 114 até os 111 mil pontos, um objetivo muito forte, tá? É uma faixa importante para a gente acompanhar. E não esqueçam, tá? Não esqueçam que nós temos essa fase, né? Vamos assim dizer, de alta esperada aí até o final do ano, né? Mais uma vez, eu acredito, eu espero que a gente venha a se alinhar com o ciclo do cenário do ano pós-eleitoral aqui em outubro, né? Que é onde está marcado o próximo fundinho aqui sazonal. Beleza? Então, esse é o vídeo dessa semana. Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Falou, tchau!